Irmãos, louvado seja Deus por esse conselho que recebemos do caro irmão. Uma outra coisa acrescentando também, às vezes hoje o povo está bastante assim, sem compromisso, por causa do trabalho, que está retido em casa, esse isolamento. Irmãos, procurem não andar de casa em casa também, pedem oração, vamos lá, oramos, vamos lá, conversamos, vamos lá, ficamos juntos. Evitem as aglomerações, por favor. Às vezes a pessoa diz, vem orar para mim, mas eu oro daqui, e você ora daí, pronto, é fé. Não precisa, não é presencial. Podemos orar um pelos outros. Outra coisa que também nos justifica a pôr os irmãos informados é sobre os batismos. Batismo, Deus tem preparado muitas conversões e tem muito povo se achegando à graça. Louvado seja Deus, é uma benção. Evitar, ou negar o batismo, não é possível, mas é possível fazer um batismo com poucas pessoas. Leva a pessoa na congregação, onde tem o tanque, vai lá meia dúzia de pessoas, não precisa levar músico, não precisa demorar. Para o procedimento do batismo, é um batismo rápido, abre-se em nome do Senhor Jesus, Deus pode preparar uma oração, ora-se o Senhor, em seguida, lê a palavra perante aquele que vai batizar-se. Pronto, acabou de ler a palavra, não tão extensa, uma coisa resumida. Falar pelo Espírito, mas também falar por entendimento. Usa o entendimento e também o Espírito de Deus. Então, acabando de ler a palavra, leva a pessoa que vai se batizar às águas, faz a oração com a mão na cabeça, imerge a pessoa com as palavras que o Senhor já nos ensinou, levanta, Deus seja louvado. Se tiver mais um batiza, se tiver mais outro batiza, e se houver, como já dissemos, algum que diz, eu não vou batizar nesta água porque tenho receio de alguma contaminação. Existe hoje os irmãos nossos químicos que podem pôr algum produto dentro da água e que ela não contamina ninguém. Tá certo? Isso é o que deve ser feito. Isto nas igrejas. E nas casas ainda dá muito certo também. Não digo, às vezes, em algum apartamento tão pequeno, aqui na Grande São Paulo, nas cidades onde a pessoa vive exprimida, é uma situação. Mas na casa de um parente, na casa de um amigo, num vizinho, pega lá uma pequena, essas piscinas plásticas com uma quantidade de água, pronto, vai lá e faz o batismo na casa do amigo, na casa da pessoa que pede. Tudo dá jeito, irmão. Tudo dá jeito. Então, o que não pode, o que não deve, seria negar o batismo. Negar o batismo não seria prudente da nossa parte, por causa da ânsia que a pessoa tem e do temor que a pessoa tem também de vir acontecer alguma coisa com a sua vida. E podemos muito bem fazer o batismo com a ajuda de Deus e a pessoa se aquietar, se descansar na misericórdia para a sua salvação. É isto, irmão? Eu creio que aí está. Ou isto é o que o Senhor traz avante para pormos a nossa irmandade ao par. Alguns lugares estão ajuntando pessoas para batizar. Não é para juntar número. Vamos, a hora que tiver 4, a hora que tiver 5, a hora que tiver 1, batiza 1, a hora que tiver 2, batiza 2. Não precisa esperar. Vamos esperar para fazer tudo uma vez só. Ancião, se você não pode ir, pede para outro ir. O ancião mais velho, se não dá para ele ir, pede para outro mais novo ir. Passa o compromisso para outros. O irmão é ancião há mais tempo, mas o outro também é ancião. E na mesma ordenação tua, foi a dele também. Então, precisa repartir o trabalho. Então, Deus tem abençoado grandemente nesta parte.
Outra coisa que o Senhor traz avante, irmãos, com licença, é de falarmos até um assunto que falei rapidamente com o caro irmão Hélio. A obra de Deus, aqui que o Senhor deu esta guia à congregação cristã no Brasil, irmão, nós obedecemos e atendemos e estamos fundamentados nos pontos de doutrina que está escrito em 15 e 16 de Atos dos Apóstolos. Na Assembleia que os apóstolos se reuniram em Jerusalém, nos dias que ainda Paulo já estava com os apóstolos, foi Paulo e Barnabé para Jerusalém, e lá estavam os demais apóstolos. Estava lá também Pedro, Tiago e todos os apóstolos que serviam o Senhor. E foram para lá porque houve uma questão, uma divergência sobre o entender a chegada dos gentios a esta graça. E não só isto, o que é que se deixaria como ensinamento para os judeus que também estavam crendo. Havia quem dizia, é necessário se circuncidar para depois ser irmãos e também servir a Deus nesta fé. Então, os judeus afirmavam sobre a circuncisão e alguns dos apóstolos já tinham uma mente mais assim, compreendido maior a misericórdia de Deus. Ele dizia, não há necessidade da circuncisão. Então se reuniram sobre o rito mosaico, que é sobre a lei de Moisés, e assim foi esclarecido, que Pedro mesmo fala lá em Atos, quando ele batizou Cornélio, ele mesmo disse, a graça que nós recebemos judeus, também ela é estendida, e dela faz parte o povo gentil. Porque quando foi, disse ele, batizar a Cornélio, cheguei na casa dele e eles me esperavam. E disse Cornélio, estou aqui te esperando, e fale tudo o que o Senhor te pôr na tua boca. Quando falou isso, Pedro abriu a sua boca e falando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, desceu sobre eles o Espírito Santo e foram selados com a promessa, com evidência de línguas. Então, vendo aquele movimento e aquela presença de Deus sobre os gentios e os que ali estavam, que Pedro, quando chegou naquela casa, ainda disse com uma certa preocupação, ele mencionou, você sabe que não me é lícito entrar na casa de estrangeiros. Já havia essa restrição entre eles, mas quando entrou, mas vim por causa das tuas visões, e por causa do que o Senhor te mostrou, e por causa do que o Senhor lhe ha mostrado a ele também. E quando abriu a boca a falar, aconteceu o quê? O Senhor selou alguns ou todos, não está talvez mencionado o detalhe assim, mas batizou com a promessa, e depois ele disse, e agora o que fazemos? Então, Pedro abrindo a sua boca, cumprindo o que Jesus Cristo disse para Pedro em 16 de Mateus, eu te dou a chave do reino. Aquilo que você ligar está ligado, e o que você desligar está desligado. Tudo que estiver ligado na terra, está ligado. O que vocês ligarem na terra, está ligado no céu. O que vocês desligarem aqui, está desligado no céu. A chave está com você, Pedro. E quando Pedro abriu a sua boca, disse, eu considerei que se o Senhor selou eles com o Espírito Santo igual a nós,
eu não podia negar a água. Se Deus lhe deu o Espírito, eu não podia negar a água. E foi batizado. Sendo batizado, quando os apóstolos souberam, chamaram a Pedro. Ele diz, mas como isto? Você fazendo, esparramando a graça aos outros, aos estrangeiros? E ele justificou-se com estas palavras. Se Deus lhe deu o Espírito, eu não podia negar a água. E foram batizados. Então apareceu os gentios junto com os judeus. E lá em Jerusalém houve esta parte. Quem quiser servir como nós, seja o circuncidado. Reuniram e ainda tinha outros obstáculos, outros argumentos, outras situações a serem discutidas, que a palavra fala. E houve entre eles não pouca contenda. Contenda de palavra, contenda de pareceres, contenda de ideia, contenda do que melhor fazer para o povo servir. Contenda que chegou ao ponto de Pedro dizer, não vamos colocar sobre o povo um jugo que nem os nossos pais puderam carregar. Olha aí, olha aí. Então, e não colocamos nenhum obstáculo a não ser estes. Então Pedro, parando de falar, o Senhor deu a palavra a Pedro e disse, pareceu a nós, os apóstolos e os anciãos, que todos aqueles que venham a servir a Deus, que se abstenham do sacrificado ao ídolo, que é a idolatria, comer o que é sacrificado ao ídolo. Também que não comam o sangue, e nem a carne sufocada, porque nela tem sangue, que é a vida dos animais. E também fujam e não se deem à prostituição. Fazendo isso, bem vos vá. Decidiram, aprovaram, unânimes, até, como o Senhor já deu, houve entre eles algumas divergências, mas a hora que eles colocam a palavra, pareceu bem aos apóstolos anciãos, a isto aqui, todos se silenciaram, todos a concordaram, porque o Espírito Santo fez todos entender o bem que era aquela decisão. E assim foi. Quando foi, aconteceu que, de 2 em 2, saíram com cartas a visitar as igrejas e ler essas cartas. E quem que foi escolhido? Homens que, no decorrer de servir a Deus, eram homens que já tinham exposto a sua vida pelo nome de Jesus. Não podia ser qualquer um anunciar aquilo para as igrejas. Tinha que ser homens provados. Que Paulo escreve aos Tessalonicenses, Cristo me ensinou a palavra, ele me provou, e depois aprovou, e depois me deu também 4 pontos para poder servir a ele no Evangelho. Primeiro eu fui provado, para depois ser aprovado. Agora me foi confiado o ministério de Cristo e o seu Evangelho. Então, esses homens, que naquela época, que hoje se repete a querida irmandade que está nos ouvindo, deve saber que essa reunião que temos a grande aqui em São Paulo, uma vez por ano, este ano foi impossível realizar, não sabemos se haverá tempo ou não, ou condição de se ajuntarem. Estamos todos nessa expectativa
da movimentação dessa pandemia, quando ela para, quando vai, até onde chega. Então, este ano talvez não teremos, ou se for ter, vamos ver que guia Deus dá. Até agora, estamos tudo esperando pela guia de Deus. Mas essa aqui de São Paulo é semelhante àquela lá de Jerusalém. Reuniram, aprovaram, e sai de 2, 3 servos daquele estado, do outro estado, e vai para todo o Brasil, em mais de 70 lugares, anunciar tudo que Deus preparou aqui em São Paulo para a igreja andar na mesma doutrina, no mesmo conselho. Por isso que a obra de Deus, até hoje, ela está estruturada, não por homens que dirigem, estruturada por guia e direção do Espírito Santo. Enquanto houver homens que não amem o cargo, enquanto houver aquele que for humilde e se deixar guiar por Deus, a obra está unida. O povo aceita o que é de Deus, mas mando do homem, o povo não aceita. Porque nele está o Espírito de Deus. E assim, saíram os apóstolos, então, para as igrejas, anunciando. Mas lembrem disso, que no Velho Testamento já tinha, Deus estabeleceu a circuncisão em Abrão, que circuncidou seu filho Isaque, pelo que Sara lhe chamou, você é um homem sanguinário. Não aprovou a circuncisão do seu filho. Isso Deus estabeleceu em Abrão, esse pacto. E assim por diante, eu diria pacto, talvez deve ter uma colocação mais adequada aí. Mas então, Deus estabeleceu a circuncisão, que era uma pequena cisão, o irmão aí é médico, sabe, é feito no menininho, quando é pequeno, e isto os judeus achavam que por essa pequena cisão, essa pequena cirurgia no menino, ele ficava puro por resto da vida. Quando o evangelho chegou e a luz chegou no apóstolo São Paulo, Paulo dá a resposta para isso dizendo, falando para o judeu, vocês ser circuncidado ou não circuncidado, o que vocês precisam ter é uma circuncisão na mente e no coração. Que você acha que a circuncisão na criança lhe purifica e nele é mais puro do que os outros? Não é. A nossa circuncisão é na mente e no coração. Haja pureza. A pureza não é no corpo, não é no membro. A pureza é no coração e na alma de cada um. E ele falou, escreveu, vocês são incircuncisos de coração. Pelo que ele escreve aos Gálatas, dizendo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa. O que vale é ser nova criatura diante de Deus. Então, aquela pequena cisãozinha lhe dava a condição do céu. Então, naquele dia, em Atos lá, desta Assembleia, não entrou, não foi aprovado a circuncisão. Outra coisa que não foi aprovado foi a guarda do sábado. Outra coisa que não foi aprovado foi o lava-pé. Outra coisa que não foi aprovada foi o dízimo. Ficou os 4 pontos. Não coma o sacrificado ao ídolo. Não coma o sangue, nem a carne sufocada, e a prostituição, o adúltero. 4 partes. Os apóstolos aprovaram. E para a igreja hoje,
nós servirmos a Deus, mais 2 pontos: o batismo e a Santa Ceia, que são 2 sacros sacramentos. O batismo e a Santa Ceia, as 4 partes. Mas o batismo e a Santa Ceia é para todos. No demais, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esses 4, podemos dizer assim, básico, deve ser atendido. Mas as demais coisas, cada um de acordo com o seu entendimento, com toda a sua força e de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Isto. E ainda Paulo escreve nas cartas dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Dizendo com isso, o irmão sabe o que convém para o irmão. E você sabe para você. Você não tem a força que eu tenho e eu não tenho a tua. Então, cada um é um diante de Deus. Cada um é um. A força de um é outro, o entendimento de uma é outro. Cada um tem a sua força e a sua condição de servir a Deus. E o que nós temos que fazer, servos de Deus, pregadores da palavra? Chova. Mas Deus te dando a palavra é uma chuva. Rega a terra. O fruto vai dar na variedade de cada semente. Milho dá milho. Arroz dá arroz. Capim, capim. A semente que tiver, a palavra vindo pelo Espírito de Deus, se é coração bom, bom fruto dará. E se é coração que não serve a Deus, ele terá tempo de se endireitar, e Deus usar de misericórdia, e nós não temos que isolar ninguém. Todos devem estar sempre aqui para receber a chuva, que é a palavra de Deus. Então, irmão, este conselho, ou melhor, que seria até uma pretensão grande minha, conselho. Mas o lembrar essa palavra aqui, esse 15 de Atos, é muito necessário, porque nos dias de hoje, pelo que a gente está vendo, e os cultos andando, irmão, quase não se vê essas explicações, e é necessário. E de quando em quando, no tempo dos antigos, eles nos ensinavam: fale isto de quando em quando nas igrejas, que é necessário o povo conhecer o fundamento da palavra de Deus e da igreja, que é os 4 pontos de doutrina e mais os 2 sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Tem mais alguma coisa nesta linha para completar? Tem, meu Salvador? Então, Deus seja louvado. Amém. Esqueci-me de pedir oração para a irmã Cidinha, mãe do Marcão e do Paulão ali de Jabuticabal, e da irmã também Cidinha, ali de Bebedouro, que é a mãe do Luiz Henrique e esposa do irmão Luiz Matiasi. Eles pediram encarecidamente para pedir oração. E também a oração pelo irmão, o caro ancião ali de Ponta Grossa, irmão Albari, que a notícia que tivemos dele já é uma notícia bem favorável. Do que estava desenhando, a situação está muito favorável e é uma condição que Deus poderá lhe dar, é claro, de qualquer situação danosa que fosse, por mais que fosse, Deus teria poder. Mas agora, pela medicina, é um caso tratável e que dá condição de termos o caro irmão conosco.